A graça e a paz de nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E da nossa parte, a paz de Cristo para vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês querem se sentar, por favor? Amém. Já passaram um tempo em pé aí, louvando a Deus. Graças a Deus. Alegraram-se no louvor e prepararam o Espírito para a palavra. Vamos falar de bênção? Oh, quero mais animação, velho. Vocês não estão acreditando na coisa, não. Vamos falar de bênção? Então vamos falar da graça de Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos de muitas coisas, Jesus. Tantas coisas. Mas sabemos e confiamos que o Senhor suprirá. E o que mais nós necessitamos, Senhor, é de compreensão acerca do Teu reino, acerca do relacionamento com o Senhor, acerca da visão celestial, pois muitos de nós temos poucos conhecimentos. E que essa noite o Teu Espírito nos capacite para alcançar esse momento tão especial que é a fala da Tua palavra, uma palavra de conforto, de consolo, de bênção e também de despertamento, que assim sejamos unânimes em recebê-lo no nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus aí. Glória a Deus. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho que João escreveu, capítulo 12, que nós vamos ler. Amém. Bom, nós vamos ler o que aqui? Encontrei. Aleluia, graças a Deus. Cantei. Graças a Deus. Você sabe, irmão, que a palavra apóstolo, ele é aprendiz. E nós temos esse hábito de dizer, nós somos crentes, mas na verdade, nós somos discípulos. O discípulo, ele é aprendiz de Jesus. Nós somos aprendiz dele. E nessa noite nós vamos receber a graça pela palavra, do ensino, para que seja bênção na nossa vida. Paulo escreveu aos Colossenses e disse que o mistério que havia estado oculto de gerações em gerações, Deus o revelou agora. Cristo em nós. Agora, acompanhe o raciocínio de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Cristo em nós. Por que será que Cristo ansiou habitar em nós? Qual é o plano dele? Qual é o propósito dele habitar em nós? Porque a gente diz, sou casa de Deus, casa espiritual, sou a habitação do Espírito, a gente fala. Mas às vezes a gente fala e não tem nem a compreensão, a abrangência daquilo que está falando. A maioria do sistema religioso evangélico fala e não sabe do que se trata. Ele vê, ouve alguém falar e entra na vibe de falar, porque tem coisas que é até bonito. Já pensou? Deus habita em mim. Que coisa linda, irmão. Deus todo glorioso habitar uma pessoa simples, humilde. Aí a gente diz, Deus mora em mim. Agora, para que Deus mora em você? Para que será que Ele mora em você? Será que Ele mora em você porque Ele é carente e precisa de uma companhia? Não é nada disso. Aí vamos para a palavra para a gente entender algumas coisas desse segmento da nossa fé. João 12, versículo 24. Podemos ler? Na verdade,
na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Glória a Jesus. O grão. E Paulo fala isso aos Coríntios, referindo-se ao nosso corpo, que ele fala que somos sepultados como uma semente. Sepultado, enterrado a semente. E essa semente que é enterrada, como Paulo diz, é uma semente que ela também um dia frutificará em um corpo, em outro corpo. E Jesus, falando de si mesmo aqui, ele está falando que ele falou da semente do trigo por causa da agricultura daquela época. Fica fácil de entender a semente. Talvez se fosse aqui na nossa região, ele falaria da semente do feijão, que é a cultura mais comum. Mas lá ele falou da semente do trigo. Mas isso ele referindo a ele, disse: se a semente cair e não morrer, não dá fruto. Não existe semente mais, seca e morre. Ela não frutifica. Agora, quem imaginaria que essa história de Jesus dizer dele mesmo que ele era uma semente que ia morrer para ser sepultado? Quem diria que ele ia multiplicar tanto que multiplicou? Que essa semente ia gerar outras sementes, e assim gerado as sementes. Tanta semente que existe semente em vários lugares do mundo. Semente gerada por uma única semente que morreu. Foi Jesus. Ele morreu para que a semente frutificasse. Foi essa semente que ele está falando, dessa transformação que há em Deus para nós, para a nossa vida. Foi com a morte dele que ele perdoou o nosso pecado. Foi com a morte dele, com a ressurreição, com o sangue dele que ele purificou-nos. E foi com a ressurreição dele que confirmou a nossa fé, para que a gente pudesse anunciar: Jesus vive. Aleluia. Jesus está vivo. Jesus está vivo e pode transformar vidas. E como é que ele transforma a vida? Quando aquela pessoa que torna-se uma semente, deixa ela morrer. Deixa morrer. Em algum tempo da sua vida você deixou morrer para nascer. Você morreu para a sua natureza, sua vontade, para nascer na natureza de Deus, na natureza de Cristo, para viver a fé. Aleluia. Hoje vocês estão vivendo a fé na esperança, porque Paulo diz que somos salvos por esperança, e por esperar essa esperança, e por essa esperança nós devemos ter paciência, porque a redenção total é só no final. E Paulo está falando agora, e Jesus está falando da multiplicação dessa semente por nosso intermédio. Para nós entender isso, irmão, é assim, Jesus veio para revelar o Pai. Ele veio e revelou o Pai. Revelou o amor, a bondade, a misericórdia, o cuidado, a compaixão. Ele demonstrou tudo como o Pai era. O Espírito Santo veio para revelar Ele para nós.
revelar Jesus para nós. Jesus perguntou certa vez: que dizem de mim que eu sou? Aí um diz uma coisa, diz outra. Aí diz Pedro: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ah, não foi carne nem sangue, mas foi Pai que revelou. Então o Espírito revela Jesus. Você está crente, se tornou crente porque o Espírito Santo lhe revelou Jesus. Agora, o Espírito habita em você, o Espírito de Cristo, Jesus habita em você. Para quê? Para você revelar Ele para outro. É um dever seu, se revelar para outra pessoa. Você agora é quem revela Jesus para outra pessoa. E como é que eu vou revelar Jesus para outra pessoa? Na minha praticidade da minha fé. Na praticidade da minha fé, eu vou revelar Jesus para outras pessoas. Eu até brincando com um casal, eu disse assim: depois de crente, fulana é melhor ou pior? Aí o marido disse: pior. Pior por isso, por isso, por isso, por isso. Aí a esposa disse: é porque isso. Julgando a conversa. Ela não é pior. Quem é pior é ele. Porque ele não mudou para compartilhar a sua mudança no dividir a companhia um do outro. Para você entender como é que é. Então a gente apresenta Jesus para outro na nossa praticidade. Na nossa praticidade de crer em Jesus. Eu creio em Jesus, então a minha vida prática vai revelar Jesus na minha ação. Na minha ação. O meu relacionamento com minha esposa, na união, a nossa comunhão, eu compartilho. Por quê? Porque ela compartilha comigo. Aí não é justo eu agora, como crente, ver ela se esforçando e eu olhando: bora, ainda falta muito você terminar. Cadê Cristo em mim? Espera aí, abre um espaço aí que eu vou lhe ajudar. Que seja lavar um prato, enxugar um prato, ajudar numa comida, seja o que for a prática. Então vou revelar Jesus na minha vida, na minha praticidade. E o mundo espera isso da igreja. Essa igreja que cresce, ela cresce quando alguém leva Jesus para alguém. Ninguém vem a Deus se Deus não enviar. Ninguém vem. E quem é o enviado? Nós. Nós somos enviados. Então é nós que nos aproximamos da pessoa e na nossa atitude demonstra o amor de Deus para aquela pessoa. No momento difícil que a pessoa está vivendo, você chega a dar uma palavra, dar um conforto, ter um pouco de paciência, porque, irmão, é a longanimidade de Deus em nós. Porque se você for reparar, tem crente que não tem paciência com crente, mas tem paciência com o mundo. O cabo bota ele para esperar horas e horas, ele espera tranquilo e calmo, mas quando é com crente não tem paciência. Não, porque Então, Jesus disse: se não morrer, se você não matar esse seu egoísmo, se você não matar essas suas intenções de velho homem, se você não permitir essa transformação do amor de Deus na sua vida. Mas você sabe por que é difícil, irmão? Porque nós olhamos muito para os valores do mundo. Nós vivemos muito pelo valor do ter. Glória a Deus. O valor do ter, esse valor não, como é que eu posso dizer uma palavra aqui?
lhe garante, não lhe dá garantia. Jesus, ele é o suporte para o ser humano. O valor do ter uma casa melhor. É bom ter uma casa boa, a gente deve lutar por ela. Aí eu conquisto uma casa melhor. Mas daqui a alguns anos, aquela casa que é bonita, vai precisar fazer uma nova reforma, uma pintura, às vezes mudar alguma coisa, porque tem que acompanhar a evolução das construções. Olha, eu vi uma coisa numa casa tão bonita, dá para a gente fazer uma reforma. Aí você lá vai fazer a reforma, não se garantiu. Um carro da moda, um carro do ano de muito valor, ele ferruja. Tem um gerador de valores chamado FIP. Você vai para vixe, meu carro caiu de preço demais. Não dá suporte. Aleluia. Então são muitas outras coisas na nossa vida que nós nos apegamos como valor. Então nós aceitamos Jesus. O Jesus vem, o Cristo habitar em nós, e nós trocamos o valor de ser, para ter Ele como valor de ser. Então eu oro para o conquistar. Não se deve deixar de orar. Pode orar, mas entenda, você está trocando os valores, porque a palavra diz que Deus, quando você busca o reino em primeiro lugar, a sua justiça, as coisas são acrescentadas. Se você sonha com a casa, se você sonha com um carro, Jesus abençoou o meu trabalho, o trabalho da minha irmã, que você vai ter. Você vai ter. Os seus sonhos se cumprirão. Pode demorar um pouco, porque é assim. Então nós trocamos o valor de Cristo. E Cristo é a base de tudo para a nossa vida, é o suporte de tudo. Observe como João escreve no seu evangelho, o Cristo que habita em nós. Eu sou o pão da vida. Quem é o seu suprimento maior? Jesus, Ele é o pão da vida. Se você vive é porque tem dado um pão para você. Não é a comida, é um pão espiritual. Você tem um pão, que é Ele. Você tem vida. Ele tira o pão, acabou a vida. Então Ele não é mais um alimento, Ele é o alimento para a vida. Jesus, o pão da vida. Aleluia. Ele disse: eu sou a fonte de água viva. Ele não é um riacho propenso a secar. Ele é a fonte. Você vê, eu vi agora uma reportagem não há muito tempo do Rio Amazonas, que é o maior rio aqui do Brasil. A fonte, gente, se você vê lá o lugar onde é a fonte do Rio Amazonas, é algo inacreditável. É uma brechinha d'água no meio de umas pedras bem pouquinho, e chega aqui já essa multidão de água. Aí ele disse: eu sou a fonte da água viva, a fonte que gera. Quer dizer, dá crescimento, começa com uma gotinha e termina com o oceano. Aleluia. E para que eu preciso, pastor, de um oceano? Porque o teu Espírito, o Espírito de Deus está em você, vai nadar nesse oceano com você, para enfrentar as travessias e dar sucesso a você. Aleluia. Glória a Deus. Ele disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem entra por mim entrará e sairá e encontrar pastagem. Ele sempre fala de suprimento, suprir a pessoa. Eu sou a porta. Eu não sou mais um, eu sou a porta. Você entra e sai. Ele dá liberdade de acesso. Nele nós chegamos ao trono da graça. Aleluia.
Nele nós chegamos ao trono da graça, ainda que meus olhos não veem, ainda que eu não possa, nem que eu não escute nenhum som de lá, mas a morte dele e a sua ressurreição garante a minha fé, e minha fé diz que no nome de Jesus eu chego diante do trono da graça. Aleluia. E eu quero é ver alguém dizer que nós não chegamos lá. Vai dizer porque dizem, mas você tem a certeza. Aleluia, glória a Deus, porque Cristo habita em nós. Para que Cristo habita em nós? Para que eu não me perca procurando Ele. Porque muito se perde procurando um Cristo. Tem gente que se perde procurando Cristo para política, para várias coisas. E o Cristo tem uma função das nossas vidas: fazer com que a nossa vocação e o nosso chamado dê certo para Deus. Aleluia, olha que coisa maravilhosa. A função de Cristo em nós é para isso, fazer com que funcione. Glória a Deus. Eu sou a porta. Que coisa linda, irmão. Eu sou a porta. Você vai entrar e vai sair, vai chegar lá e vai voltar. Que acesso. Você já percebeu os acessos que você anda com Cristo? Os lugares que você anda com Cristo. Então, esse Cristo que dá o suprimento para nós, que é a nossa fonte, é a nossa garantia, é a âncora da nossa alma. A âncora é um dos instrumentos de segurança maior que existe. Você vê que um navio carregado, navio de 300 metros de tamanho, não sei quantos 1000 toneladas, joga a âncora lá no chão e ele não vai para lugar nenhum, ele fica só, mas não sai. A âncora, Cristo em nós, é uma âncora. Aleluia. Se você quiser viver essa vida eterna, quer dizer, a vida eterna, esse estilo de vida, onde a sua fé lhe faz crer: eu preciso orar por isso. Aí você vai e ora, vida eterna. Isso aí não está legal para mim, não, tem que mudar. Vida eterna, a Bíblia está dizendo que tem que mudar. E você vai definindo você em Cristo. Ele é o padrão da nossa vida. Ele vai padronizando nós com toda a nossa liberdade. Ele não invade nós, Ele não obriga nós. Se você quiser vir após mim, negue-se e siga-me. É para vir aonde? Após mim. O grande equívoco do evangélico, nesse sentido de trocar valores, é querer ir na frente de Jesus. Senhor, conquista essa aqui, vai na frente. Não procura saber qual é a vontade de Deus para ela. A gente tem um dever, irmão, de procurar saber de Deus qual é a vontade de Deus para nós. Tem as coisas básicas, irmão. Você sabe por que os crentes se confundem, irmão? É por causa do livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio é relativo, irmão. É relativado. Livre-arbítrio é relativo. Quer dizer, você é crente, você tem o livre-arbítrio para fazer mal a uma pessoa? Você não tem, você vai fazer em desobediência. O livre-arbítrio é simplesmente você poder escolher Deus, escolher as coisas de Deus. Seu livre você é livre para escolher. Não, eu quero as coisas de Deus. Não passa disso não. Aleluia, glória a Deus. Então olha bem, a igreja primitiva, ela crescia com uma única semente: Cristo vive. A
igreja primitiva não fazia os discursos que nós fazemos. Culto evangelista, ou faz um culto evangelista, juntar multidão de pessoas e falar. Não existia isso, não. Os cultos deles era lendo as escrituras, buscando base nas escrituras, desde o Velho Testamento, o que os profetas falavam acerca de Cristo, confirmando que ele vinha, morria e que ressuscitava, que estava vivo. Então a mensagem era essa: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. E essa história de Cristo vive, as pessoas foram acreditando, e a igreja foi crescendo. E aqui temos nós, como igreja, que também tem essa incumbência de aproximar-se. É porque muitas pessoas pensam que para evangelizar tem que pregar o evangelho, dizer: você quer religião, essa religião não serve para nada. Não é nada disso. É a prática. Eu já contei muitas vezes, quando eu era missionário, eu chegava no campo, falar de Jesus para ninguém não. Eu não precisava falar de Jesus. Eu tinha que demonstrar que Jesus está em mim, nas minhas atitudes. Entendeu? Eu tinha que demonstrar. Ele sabia que eu era crente, eu era missionário crente. Aí eu chegava, e a minha ação diante das circunstâncias que eu via lá, que muitas que eu vivia, mas a minha esposa, ela não se sentia muito bem, porque muitas delas eram muito cebosas. Mas aí a gente tinha o amor de Cristo. Tinha nojo? Tinha. Mas a gente se compadecia daquela vida. Aí tinha uma ação. Aí eles olhavam e via que nós éramos uns crentes diferentes. Porque ninguém tinha coragem de mexer em certas coisas. A gente ia lá e fazia. Aleluia. Glória a Deus. Nós apanhamos de cabo de vassoura, de empurrada. Isso não impediu de nós retornar na casa e tentar evangelizar, não. Por quê? Porque Deus não toma o homem na sua ignorância. Quem toma é nós. Vou lá nada, ele é perdido, que continue perdido. Vá para lá. Não. Eu sou a fonte de Deus para ele. Eu vou me aproximar e falar do amor de Deus. Observe que tem nos evangelhos, em Marcos, uma história muito interessante. A importância de revelar Cristo na nossa fé. Havia um homem paralítico, no capítulo 2 de Marcos está escrito, e Jesus estava numa casa, e 4 amigos, 4 homens, 4 irmãos, 4 crentes, 4 não sei o que, botaram ele numa maca e trouxeram até Jesus. 4 pessoas trouxe. A Bíblia não diz se eles eram crentes, quem era, quem não era. Simplesmente trouxeram. Agora a grandeza não foi eles trazer. A grandeza foi a ousadia, chegar tudo fechado, não tinha como entrar. Subiram, abriram o telhado, desceram a maca. Jesus ergueu os olhos e viu e disse: homens, grande é a tua fé. Quer dizer, a prática dele revelou o que eles acreditavam de Jesus. Então a nossa prática, revelar Cristo em nós, vai fazer com que nós se aproximemos das pessoas, para ajudar numa hora que ele necessita de uma ajuda. Ajuda. Que seja financeira, que seja varrer um terreiro, que seja lavar uma louça, que seja... Não importa, eu chego lá, a pessoa está... Oh meu Deus, eu estou agoniado. Espera aí que eu lhe ajudo. Mas aí a maioria dos crentes chega e diz assim: pô, vou deixar para outra hora, eu queria falar um negócio com você, mas vamos deixar para outra hora, você está tão ocupado. E porque o Jesus Cristo que está em você, que é assim que ele agia, não toma a dianteira, peraí, que eu vou
ajudar você para você descansar um pouco. Por quê? Ah, mas pastor, o povo não quer não. E você queria? Porque tem crente que diz, não, mas eu queria não. Você não queria não. Então a Bíblia é mentirosa. Se você queria, a Bíblia está mentindo. Que a Bíblia diz que nenhum quer. Não há um só que queira. Mas você diz que quer. Então, a Bíblia está falando que a Bíblia está mentindo. Você só vai querer quando o Espírito lhe inquietar. E o Espírito só vai lhe inquietar se você ouvir. Por isso que Paulo escreve os Romanos e diz: quem deu crédito à nossa pregação, a palavra de Isaías? Como eles ouvirão se não tiver quem pregue? Como crerão se não tiver quem pregue? Como é que vai ser se eu não anunciar? Então essa semente que um dia caiu, a nossa semente caiu e morreu e nos deu a vida, precisa agora ela frutificar. Não existe um agricultor. Eu lembro que meu pai plantou um milho por ordem da empresa agrícola aqui da região, e a ordem era plantar de 2 em 2 palmos uma cova e com 5 caroços de milho. Doutor, isso não presta não, nessas terras não, isso aí é para terra, aqui para nós presta não. Aqui a gente tem que plantar um passo de um pé para o outro, plantar 3 caroços, quando nascer o que tiver mais bonitinho, você deixa e arranca os outros 2, porque senão ele cresce, mas não dá o milho não, ele cria a boneca, mas não cria caroço não. Faça o jeito que eu estou lhe dizendo. Aí pai fez, só que quando deu um tempo, pai, uma parte, pai arrancou todinho, deixou os pés do jeito que ele disse. E deixou uns pés de passo em passo, mais ou menos arrancou. Né? E um dia que o engenheiro veio, ele, doutor, o milho está bonito, eu queria que você quebrasse uma espiga de milho lá da sua plantação. Não, você ficou, a plantação é sua. Não, mas você foi que me orientou, quebra uma espiga de milho ali. O cabo quebrou, abriu a espalha. Não tinha caroço. Essa aqui é a minha plantação, agora que eu plantei, abre aí, cheinha. Aí papai disse, seu Chicó. Aí papai disse para o doutor, e eu faço o que agora? Ele disse, não, esse aí você tira todinho para dar para o gado. Quer dizer, não tem serventia. A árvore que não frutifica, a Bíblia diz que nem podar pode, já corta logo e queima. Então, amado, a graça de Deus que nos favorece tanta bênção, para que também a gente leve ela para outras pessoas. O maior valor de um homem, a Bíblia diz que é aquele que ganha alma. Ganhe uma alma para Jesus. Ore por uma pessoa e se empenhe para cuidar daquela pessoa. Faça amizade. Escuta algumas coisas que você não precisa escutar, mas escute. Vá. E tu verás como a coisa muda na sua vida. Porque Deus não tem filho predileto, irmão. Mas escute bem. Pai também diz que não tem. Pergunta a um pai e uma mãe, qual é o seu filho que você quer que ama mais? Não, os meus filhos amo igual. Agora, peraí, quem você está mais disposto a ajudar na hora da precisão? É o que lhe obedece, que vive em comunhão com você, ou o trabalhoso? Qual é? O que lhe obedece. Você está mais disposto a ajudar. Aleluia. É assim, irmão. Glória a Deus. Então, essa igreja que um dia iniciou-se há muitos anos atrás com a morte de um homem, Jesus. Esse homem que foi morto e ressuscitou. E houve um complô para dizer que ele não tinha ressuscitado, tinham roubado o corpo dele. Mas a prova é,
A fé confirmou, além daqueles que viram pessoalmente, e hoje nós temos a certeza que ele ressuscitou e está vivo. Está vivo. Oh glória! Vamos apresentar esse Deus vivo, esse Jesus Cristo vivo, para as pessoas. Vamos tomar nossa vida para esse novo tempo. Novo tempo. Crie coragem e faça assim. Convide pessoas. Fulano, vamos lá, igreja, assistir um culto. Vamos comigo lá. Faça amizade, ore, aconselhe. Aconselhe. Se você tiver vida que possa mostrar para ela, você diga: olha para a minha vida como era antes. E olha a minha vida hoje. Hoje mesmo, um amigo meu me perguntou o seguinte: Epitácio, me diga uma coisa, de onde você tirou a ideia de ser crente? Ele me disse: de onde você tirou a ideia de ser crente? De onde você tirou essa ideia mais desinventada de ser crente? Me diga. Aí eu fui e disse: da vida. Da vida? Sim. Você não disse para mim que era muito só, sofria muito porque não tinha ninguém. Aí você conheceu a sua esposa. Aí você não casou porque a vida não oferecia nada. Ela foi. Sim, foi eu. A vida não estava me oferecendo nada, meu amigo. Aí eu disse: vou buscar Jesus. Aí ele me abraçou. E assim foi. E assim tem sido. E assim o é. Foi no primeiro dia, foi no continuar do dia, e pela graça e pela mão do Senhor chegarei ao final dos dias. Ele é o ômega, o alfa, o princípio, o meu fim. Ele é o Deus da minha existência, a existência desse tempo presente e a existência na outra dimensão, onde lá nós iremos desfrutar aquilo que nós não desfrutamos aqui. Aqui talvez você não tenha passado um mês sem derramar uma lágrima por uma tristeza, uma decepção, uma frustração. Lá você não vai chorar. Aqui você tem perdido pessoas do seu ciclo de amizade, de família, que você gostava e amava, e é uma dor muito forte. Lá você não vai passar por isso. Aqui muitos dizem: você não vai para o sepultamento de fulano. Não, eu não aguento. Lá você não vai precisar disso. Aleluia, glória a Deus. Aqui você paga cartão de crédito para suprir as suas necessidades. Lá não há cartão de crédito. Lá tem Jesus suprindo tudo para nós. Aleluia. Aqui você corre o risco para a energia ser cortada. Lá a luz é o próprio Deus iluminando. Aleluia. Sem contar com a água de hoje, uma água maltratada que às vezes dá até alergia no corpo do ser humano. Lá a água é de um rio maravilhoso, o rio que só faz frutificar em nós. Louvado seja Deus. Portanto, igreja, você um dia deixou a semente cair, pá. Aí ela morreu. Aí você nasceu em Cristo. Agora você já está uma árvorezinha bonitinha, bem cuidada, bem alimentada da palavra. Começa agora a fazer isso que Jesus está dizendo. Começa a frutificar, para que chegue no final do ano a gente esteja aqui, ó, uma festa maravilhosa, em nome de Jesus. Amém? Tem coragem? Oh glória! Aplauda Jesus e graças a Deus.